Amados de meu Pai, tudo bem? E esse coração, como que está? Está em chamas? Eu gostaria, nesse dia, de fazer algo diferente. Ah, Fiquei com o coração assim apertado, inquieto, pensando nesse estudo durante a semana, pois pode ser que alguns de vocês se enquadrem no que eu vou falar. Se não se enquadre agora, vai ter um momento que você vai se enquadrar, ou talvez no futuro. Pois, se você realmente há no coração um desejo de ter essa disposição, esse amor pelo Senhor, que a razão de uma prova é você estar aqui assistindo esse vídeo novamente, que esse é o nosso propósito de estar falando. Nós estamos agora acho que na quinta semana falando dos mandamentos de Cristo, em específico relacionado ao próximo. Então, você é prova disso, você está participando, você está interessado. Bem, eu vou dizer para você que é bem possível que você vai se identificar muito com a personagem que nós iremos abordar nesse estudo. Então, você esteja atento. E eu queria que, se você pudesse, esse lá em João capítulo 21, João 21, você parasse o vídeo e lesse o João 21, depois você continuasse o estudo, a nossa meditação, porque você vai com certeza ter muito mais proveito se assim você fizer. Então aí lá tem uma personalidade que o Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo está trabalhando com ele. E nesse trabalhar com ele, ele apresenta um dos outros mandamentos que nós iremos abordar com você nesse dia. E eu disse para você, se você assim está fazendo, é quase certeza que você está passando por algum tipo de luta. Uma luta que você não tem como explicar. É uma inquietação, é um vazio, é como se você olhasse com uma ótica, com os óculos amarelos, as coisas não estão como era. Eu senti esse desejo de falar com você no começo desse vídeo aqui. Talvez seja você. Se é você, que Deus literalmente continue fazendo essa grande obra no teu coração, e esse estudo é para você e é para mim, né? Porque uma das coisas que o Senhor Jesus faz nesse João capítulo 21, a gente vai ver, mas em todas as escrituras a gente já percebe que Deus, antes de usar alguém no reino dele, que é o nosso propósito, você quer ser usado pelo Senhor, não é uma outra razão de viver, a não ser, no certo sentido, ser para a glória do Senhor. Aonde for que a gente esteja, o que a gente estiver fazendo, é para isso que nós vivemos. Então, ele tem a tendência de nos fazer miseráveis antes de nos abençoar. É duro? É. Acho que o João Batista, você lembra que lá na apresentação dele apresentando a Cristo, aí ele fala, ó, é necessário que ele, Cristo, cresça e eu diminua. O que isso quer dizer? Bem, você vai atentar a isso. Nesse decorrer, nessa caminhada, nessa busca que você deseja empreitar em conhecer o Senhor, há muitas coisas da sua vontade, do seu jeito de ver, dos seus interesses, que o Senhor Jesus precisa mortificar. Ele precisa, vou usar a palavra, restaurar, trazer à tona algo mais verdadeiro, algo com mais sentido no meu e no seu coração. E esse processo é doloroso. Por quê? Porque ele crescer em você e você diminuir é uma luta. Você não quer diminuir. Você já sentiu isso? A gente não quer diminuir, a gente quer crescer.
mas diminuir de forma nenhuma. E não tem crescimento no Senhor sem essa realidade. A vida cristã, em uma frase bem simples, seria: ei, toda vida você precisa, cada dia, galgar o conhecimento do Senhor e que ele se torne grande, de confiança. Você deposita nele toda a sua esperança, toda a tua fé. E encontra a você cada dia se diminua, você crer menos em você, mais no Senhor, menos em você. E você está nesse meio, Senhor, você e esse tipo de trabalho do Senhor em nossa vida é agoniante. Então, seja bem-vindo ao clube, não é, dos agoniados. Então, se você se sente agoniado, num certo sentido, algo de bom está acontecendo na sua vida. Você está morrendo pouco a pouco. E é muito bom morrer. Né? Não é a morte, a segunda morte, mas espiritualmente faz necessário que o nosso eu, que grita, morra, para que o Senhor viva em nós, para que Ele cresça em mim e em você. E a gente vai estar abordando essa personagem em João 21. Quero ver se vocês recordam quem ele é. Esse apóstolo, ele é conhecido por ser uma pessoa muito impulsiva, mas sincera. Já sabe quem ele é ou não? Vou dar mais algumas dicas aqui. Ele é tremendo, ele às vezes ele faz promessa, mas ele não consegue cumprir as promessas dele. É uma pessoa forte, mas ao mesmo tempo fraco. Ele vai de um extremo a um outro, coisa de... Já está tendo alguma semelhança, já sabe quem é? Talvez você possa dizer, sou eu que você está falando. Não, somos nós, né, no certo sentido, mas quem é esse personalidade? Corajoso, mas mais ao mesmo tempo medroso. Ele tem dificuldade de esperar. Ele quer tudo para ontem. Não consegue esperar. Ele é decidido, mas duvidoso. Ele usa ele é racional e muito emotivo. Ele tem a capacidade de dar uma resposta assim com sabedoria. Uou! Mas pouco minuto depois ele diz uma bobagem. Já lembra quem ele é? Ainda não? Você deve saber, né? Então ele é aquele empregado que chega na empresa e fala: eu vou, se precisar eu morro por essa empresa, eu tenho um coração nessa empresa. Mas na hora H, o fogo começa a pegar e tem um incêndio, ele não consegue apagar o fogo, ele se esconde das labaredas. Sabe quem é? Se você leu o João 21, você sabe. É o nosso irmão, o apóstolo Pedro. Pedrão. Com certeza, a gente vai poder se identificar muito com ele nesse ensino de Cristo sobre o mandamento. Muito importante. Então esse é o nosso apóstolo. A gente toma conhecimento dele. Ele estava lá na Judéia, naquele período em que o João Batista estava pregando no deserto, naquela região. Ele aparece lá com o irmão dele. É ali que o Senhor Jesus o conhece, que o Senhor Jesus o chama para a missão. É ali que ele se encontra. Então ele era uma pessoa espirituosa, gostava de coisas espirituais. Estava lá, tem um profeta pregando lá no deserto. Vou lá ver. Esse é o João. Olha, e com Jesus, vários momentos, você vai perceber que ele era jogado, ele não pensava, e falava coisas corretíssimas, revelações tremendas, mas ao mesmo tempo bobagem, na qual até Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Você recorda disso? Tá. Jesus aparece para ele está pescando. E aí Jesus diz: olha, lança a rede para o lado esquerdo. Ele é pescador, experiente, não é? Aí ele pega e joga a rede, aí ele pega uma quantidade grande de peixe, aí ele
do jeito que ele já chega perto de Jesus, para trás de mim, eu sou pecador, não é? Que aquela expressão, não é? O que o Senhor fez é tremendo. Esse é o nosso Pedrão, não é? Um momento Jesus está conversando com os discípulos e faz a pergunta: quem é que eles dizem que eu sou, ou vocês dizem que eu sou? Pedrão, ele se jogou novamente: o Senhor é o Messias. Ponto pro Pedrão. E no versículo abaixo, Jesus está contando, descrevendo o caminho do Calvário, o que deveria acontecer. Pedro se coloca de pé mais uma vez e diz: nada disso. Olha, vamos ficar aqui mesmo. Você sabe que ir para a capital, Jerusalém, lá é perigoso, e esses profetas do interior não se dão muito bem lá não. Então ele queria dar conselho para Cristo, queria que Cristo mudasse o projeto, a vontade de Deus para encaixar na dele. Aí Jesus dá uma: para trás de mim, Satanás. Homem possível, explosivo, não é? Em outro momento lá em João 6, lembra? Que tem um grupo de pessoas que vem atrás de Jesus, Jesus chama atenção e diz: olha, vocês estão vindo a mim é por causa da comida, não é pelos sinais, que mostrava quem ele era, o Messias, Deus encarnado, mas o povo estava querendo encher a barriga, queria uma espiritualidade momentânea, não é? Então, aí Jesus começa a pregar um sermão, o que acontece? As pessoas começam a ir embora, vai embora, é aquele um grupo que sempre existiu e vai existir. Eles querem mais milagres e menos sermões. Sermão, ensino, é muito cansativo. Milagres, não é? Quer espetáculos, não é? Mas não quer compromisso. Não é? E muito luz, luzeiro, brilho e menos cruz. Não quer carregar a cruz, não quer nada disso. Então Jesus chega no grupo que estava indo embora e diz: e vocês, falando para os discípulos, vocês também não vão embora? Não querem ir também? Pedrão: né? Para onde nós iremos? Se só tu tem a palavra da vida. Pedrão, olha, mais um ponto para Pedrão, né? Tá. E lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus leva 3 discípulos para estar lá em cima, que ele é transfigurado, ele novamente, ele diz como se tivesse uma capa para que a glória do Senhor manifestasse. Nós não entendemos o que isso é e representa, tanto é que lá em João 17 ele ora por isso, não é? Lá em Êxodo, capítulo 40, quando o templo do Senhor é terminado, a glória do Senhor desce. Então, nós não entendemos como é isso realmente, mas só sabe que é algo tão bom, tão diferente, que Pedrão se empolgou de uma tal forma e chega em Jesus e diz: olha, você quer que a gente faça uma barraca, fazer uma barraquinha aqui, uma tendinha, os que estão lá embaixo, mas eu e no grupinho aqui, a gente fica com o Senhor aqui muito tempo, semanas. Pedrão, você já está se identificando com ele, hein? Tá. E a última, que acho que foi a pior delas, né, que Jesus estava falando do que ele iria fazer, novamente que ele iria morrer. Aí Pedro: não, de jeito maneira, isso não vai acontecer com o Senhor de jeito maneira. Se precisar, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor. Jesus responde: Pedrão, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Desculpa, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava lá vendo Jesus começando a ser julgado, ele participando, ele seguindo Jesus de longe, né? De longe. E as pessoas começaram a reconhecer o Jesus. Disse: mas você não é um discípulo dele. Eu? Não sou não. Aí ele sai, vai para um outro lugar, para uma outra fogueira, né? Que estava frio naquela época, né? À noite, não é? Vai para uma outra fogueira e tem um criado lá que chega: mas você
é, eu não, eu te falei que não. Que mania de achar que eu sou seguidor daquele homem ali, não é? E na terceira vez, e diz que nesse intervalo teve um momento que Jesus, parece que o fitar dos olhos de Pedro, ele consegue enxergar Cristo olhando para ele, olho no olho. Aquilo vai à profundidade do ser de Pedro. Imagina você, não é? Você nessa condição. Aí chega o grupo lá está, mas você é um dos discípulos. Ele, não, já disse que eu não conheço esse homem. Já disse para você que não tem nada a ver com esse homem. E some dali. 3 vezes ele negou o Senhor da vida. Imagina você isso no coração de Pedro, como ficou. Tá. Talvez você não esteja passando por algo tão grande assim. Mas no começo do estudo aqui eu fiz assim, estou inquieto com isso. E talvez você precise de restauração. Você precisa voltar. Voltar ao que você era, ao que você fazia. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e restaurarei. E dentre as palavras de Cristo, lá em Apocalipse capítulo 2, ele fala, olha, ei, lembra dos caminhos velhos, né? Lembra daqueles caminhos, como que você fazia, como que você trabalhava, como que você servia, que você ensinava, você disciplinava, fazia missões para o Senhor, alcançava as pessoas para o Senhor. Arrependa, volte. Se você precisa de restauração, alguns que precisam de grandes restaurações, outros menores, mas todos nós, num certo sentido, há necessidade de restaurar, de voltar. É como parecido com arrependimento, não é? Você parar e dar meia volta e voltar no caminho contrário que você estava indo, para mudar. Restauração. E isso aqui é que a gente vê na vida de Pedro, que Jesus vai fazer. E é interessante aqui que você percebe que Jesus diz lá em Lucas 24, 49, que era para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque ele fala, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então Jesus pede que eles fiquem em Jerusalém. Mas o que acontece com Pedro, que ele é muito teimoso, muito cabeça dura, ele sai para pescar. Está aí já no nosso começo de João 21. Não só ele sai para pescar, mas olha que diz assim, ó, ele fala assim, vou pescar. E ele induz outros aí, diz-lhe eles, alguns discípulos que estavam ali, 4 ou 5, né? Também nós vamos contigo. Foram e subiram e logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. A gente encontra escapes, uma válvula de escape. E vai e nada acontece naquele percurso, naquele escapismo, porque é a forma incorreta. Jesus queria que eles ficassem na cidade, mas Pedro não. Ele quis pescar. E estava lá ele pescando. O teimoso, que levava os outros também a errar. Estava lá pescando, Jesus apresenta, se manifesta, diz que ele se apresenta, se revela ali. E não se esqueça disso, meu querido, minha querida. Uma pessoa fez que Cristo fizesse tudo que nós iremos continuar falando aqui. Uma pessoa. E essa pessoa pode ser a mim e pode ser a você, e o Cristo Jesus faz a mesma coisa para que você seja restaurado. Então Jesus se apresenta na praia, Jesus olha assim e diz, ei, lá no versículo 5, tem alguma coisa para comer? Pegou algum peixe? Não é?
Eles respondem, não, não pegamos nada ainda, não. Aí Jesus fala, ó, lança a rede para o lado direito. Queria que você pensasse, lá no começo, quando Jesus tinha chamado ele há uns 2 anos atrás, foi as mesmas palavras, ei, lança a rede. E na medida que ele lançará a rede para o lado direito, aí sim, encheu-se de peixe. Diz o texto que é 153 grandes peixes. Isso é interessante, né? Alguém contou exatamente 153 grandes peixes. Aí alguém chegou, é o mestre, é Jesus. Aí Pedro, e diz que o texto que ele estava pelado, versículo 7, pescando pelado, a cabeça desse homem, né? Então ele põe uma túnica, uma roupa, uma vestimenta e se joga na água para encontrar com Cristo. Aí quando ele encontra com Cristo, já estava Cristo com uma fogueira e um peixe assando para alimentá-lo. Interessante, não é? Quem deu esse peixe para Jesus? Não sabemos, só sabemos que estava ali preparado. Eles estavam pescando, mas Jesus já tinha preparado algo para eles. Deus é maravilhoso, a forma que ele trabalha é além do que a gente imagina, não é? Pensa de como que ele estava pronto. Ainda alimentaram os discípulos e ele. Aí Jesus começa o processo de restauração. E gostaria que você prestasse atenção. Isso é a forma que Deus restaura pessoas ainda hoje, a mim e a você. Ele começa, ele diz assim, olha, Simão, tá? Então, antes dele ser chamado Pedro, ele era muito, a palavra usada para ele, Simão, Simão Pedro, mas Jesus chama ele de Simão, nem Pedro, porque Pedro é pedras, não é? Diante dessa revelação que você teve, Pedro, eu construí a minha igreja, não é? Uma palavra de revelação, um novo nome, não é? Mas ele chama ele de Simão, para quê? Para familiarizar aquilo que já tinha acontecido com ele. Ele estava pescando. Lembra quando estava pescando? Ei, lembra do seu nome? A mesma coisa que Jesus fala lá em Apocalipse 2, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, restaurarei, estarei, não é? Lembra de como era, lembra aquilo que era você familiarizado, vai e pratica as mesmas coisas. Então, Jesus conversando com Simão, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Essa palavra estes, ela às vezes é mal traduzida em algumas versões, mas o significado dela, correta, estes é de istos, que seria mais assim, dessas coisas. Porque se falar do ama mais que esses discípulos, é evidente que aqueles discípulos também não estavam amando, porque eles estavam ali também fugindo de Jerusalém. Então, mas estes, é tipo assim, Simão, você me ama mais do que essas coisas, do que a pescaria, do seu entertainment, seus prazeres, seus projetos, seus desejos de comprar uma casa grande, ou a casa grande, sua fazenda, teus gados, teus animais, tua saúde, teus projetos de vida. Você me ama mais do que isso? Tremendo, não é? É o processo de restauração. Aí, e outra coisa magnífica que você vai perceber é como Jesus utiliza a palavra amor no Novo Testamento, que é escrito em grego, tem várias traduções para ela, umas 5 ou 6. Vou trabalhar aqui umas 3, que é interessante. Uma delas é ágape, o agapau, é aquele amor que todos nós aspiramos em sentir. É o amor de Deus, é o amor perfeito. Está lá em 1 Coríntios 13, não é? Tem um amor também que é o eros, que é um amor romântico, que é traduzido como eros. E tem o amor filia, o filéu, que é o amor de amizade, o amor virtuoso, que não tem paixão. Então, esses 3, ágape, eros ou filéu. E Jesus vai trabalhar esses 2 aqui, que é ágape
e fileu, filia. Então Jesus chega assim, Pedro, você me ágape, que é o amor supremo. A resposta de Pedro, sim, eu sou seu fã. Você me ama com tudo que você é, com toda sinceridade. Ele fala, não, claro que eu sou teu fã. E Jesus novamente vai, Pedro, você me ágape, amor perfeito. Pedro, sim, eu te fileo, amor de fã. E na terceira vez, é isso que mais me deixa assim estarrecido. Jesus chega, Pedro, você me fileo, ou seja, você é meu fã? Jesus é como se tivesse fez um downgrade, ele abaixou o padrão para conversar com Pedro. Por quê? Pedro, com certeza, na mente dele, estava lembrando daqueles momentos, aquelas três negativas, aquelas três negação. E Cristo usando três vezes, três palavras, três vezes para reafirmá-lo. E com certeza, Pedro não pode dizer, eu te amo, eu te ágape. Porque ele falou, nossa, eu caí numa dessa de falar que eu ia morrer por ele, mas na hora H eu tremi as bases, eu corri, eu fui medroso. Então ele não tinha coragem, ele estava sendo sincero. E Jesus Cristo abaixou o padrão para conversar com ele. Você me fileu. Você é meu fã? Sim, eu sou seu fã. E aí Pedro fala, o Senhor sabe tudo, sabe que eu sou teu amigo e eu te admiro muito. Ok. A terceira coisa que eu quero apresentar para você é o nosso mandamento agora. Chegou o nosso mandamento. E Jesus diz assim o seguinte, olha, duas coisas antes de chegar no nosso mandamento. Jesus deseja nos restaurar. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele está atrás de mim e de você. E você não tem como fugir da bondade do Senhor. Ele está te procurando. Tá? E quando há sinceridade no nosso coração, na nossa busca, né, o Senhor Jesus, além de entender, ele aceita aquela intenção, aquela expressão de amor, que não é perfeita para o momento, mas o Senhor aceita. Tá? E terceira coisa, que é o que deixei aqui por último, é que Jesus disse, então, olha, qual é o mandamento? Lembra que lá em João 14, 21, nosso mandamento começa ali, que fala da expressão da Trindade que viria a mim e se revelaria a mim, a você, João 14, 21, né? E não só isso, mas conhecer os mandamentos e os guardar, faria essa dinâmica de você a perceber que você é amado pelo Senhor e que você está amando o Senhor, essa coisa gostosa. Foi exatamente isso que Jesus propõe a Pedro para restaurá-lo. E é exatamente isso que o Senhor propõe hoje para mim e para você, para nos restaurar, trazer de volta a afinidade com Ele, trazer de volta o serviço a Ele. E não há, para mim, um dos mandamentos mais ricos, mais preciosos para fazer essa restauração no meio do seu coração. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Das três vezes. Você me ama, você me ama, você me ama. E Pedro, sim, eu te amo, sim, eu te amo, sim, eu te amo. Então, Jesus diz, apacentas os meus cordeiros. Outra vez ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Cordeiro e ovelhas. O que são a diferença? São de idades, né? Você pode pensar assim, talvez, o que Jesus está dizendo, sim, apacenta dentro do povo de Deus aquele que tem um pouquinho de mais maturidade e aqueles que estão começando na fé. Bem simples, né? Então, o meu papel e o seu papel é apacentar as ovelhas do Senhor, que é a mesma coisa de alimentar, cuidar. Como eu disse para você, não há dentro dos mandamentos do Senhor, para mim, algo que me dá mais prazer. Eu diria e digo várias vezes isso para vocês,
através dos vídeos. E o que eu estou fazendo aqui com você é, em primeiro lugar, algo magnífico que Deus me acalenta o meu coração. Pois eu saber que daí do outro lado tem alguém que está ouvindo e que pode tirar uma coisinha para o seu coração e como diz a Escritura, aproximar-se de Deus, Deus vai aproximar de você. Você entende isso, você busca, e você está levando a sério, você tem a sua vida devocional, você está buscando, e o Senhor está fazendo uma obra no teu coração. Isso, meu querido, me dá uma grande alegria, porque eu me coloco na condição de alimentar as ovelhas do Senhor, que é você que está aí do outro lado. Então, o método de Jesus para literalmente nos restaurar é colocar você na condição de ajudar outros, seja eles de grande maturidade ou os novos que estão chegando na igreja. Pode ser feito através de estudo, como a gente está tendo essa oportunidade, mas não para por aí. Se você faz um pão de queijo com um café e leva para alguém, você está ministrando. Acompanhe alguém, ou a pessoa que está em crise, você orar com ela, com ele. Você ensinar a pessoa a orar, ler as escrituras com ele, ou para ele, ou para ela. Tá? Eu tenho certeza que se você já fez isso uma vez, e talvez não tenha feito com tanta assiduidade hoje, o teu coração está inquieto. E eu creio que essa inquietação que eu estava sentindo aqui no começo desse estudo foi a semana toda, foi uma semana, porque tenho certeza que vai ter restauração. E é a hora do Senhor, não é minha, é a palavra do Senhor que não volta vazia. E ela vai trabalhar no teu coração, vai te restaurar, vai te colocar de volta em uso para o Senhor. E eu sei disso. Isso vai acontecer na sua vida, meu querido e minha querida. Foi muito bom, novamente, estar aqui com você, ter essa oportunidade de obedecer esse mandamento, alimentar as minhas ovelhas. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana e a gente se vê na próxima quarta-feira.